Na floresta, Tiung, em sua forma de lobo, está encarando um javali selvagem em um momento de pura tensão. Faíscas parecem saltar entre os dois enquanto se medem. Exausto e ofegante, Tiung sustenta o olhar, mostrando que, apesar do cansaço, não vai recuar. O barulho do confronto é tão intenso que espanta os pássaros ao redor, que levantam voo em meio aos latidos determinados do jovem mestre. Pouco depois, vemos que o esforço valeu a pena. Tiung devora a carne com vontade, balançando o rabo com entusiasmo, enquanto sua babá o observa. Ela elogia a caçada, comentando que o esforço dele garantiu o ensopado de javali daquela noite. Com um olhar carinhoso, ela pergunta se a comida está do agrado dele, recebendo um latido alegre como resposta, enquanto ele continua se deliciando. Entre uma mordida e outra, Tiung questiona quanto tempo mais precisará passar por aquele treinamento exaustivo. A babá, mantendo a calma e a paciência, explica que ele deve continuar até que se torne um pouco mais forte. Inquieto, Tiung insiste em saber quando poderá finalmente deixar de lado sua forma de lobo. A resposta da babá é firme. Ele só poderá voltar ao normal quando completar todo o treinamento. O descontentamento fica claro no rosto de Tiung, que encara a situação com um silêncio carregado de frustração. Sem paciência para continuar, ele se joga no chão de qualquer jeito, soltando um suspiro de irritação. Exausto de seguir ordens e de viver naquela forma, Tiung declara que já chega e que não quer mais saber de treinamento por hoje. A senhora sorri com ternura, comentando o quanto ele cresceu e como falta pouco para o fim do treinamento de inverno, quando ele finalmente poderá voltar para casa. Recebendo um carinho relaxante, Tiung se sente seguro e acolhido, pensando no quanto é bom ter sua babá por perto naquele momento difícil. Mas a paz daquele dia logo se dissolve na quietude da noite. Tiung desperta de repente com o olhar pesado e confuso, tentando situar seus sentidos. Ao se levantar, o choque é imediato. Ele percebe que os lençóis sob suas patas estão manchados de sangue. Abalado e com o coração acelerado, ele tenta processar a situação. Ele tem a nítida lembrança de ter ido dormir em seu próprio quarto, mas o ambiente ao seu redor é completamente diferente. O mistério sobre como foi parar ali e o que aconteceu durante o seu sono deixa o clima tenso, enquanto ele encara o vazio do cômodo, tentando encontrar uma resposta. O gosto metálico do sangue ainda estava presente em sua boca, e aquela sensação era perturbadora. Ainda em sua forma de filhote de lobo, Tiung sente um vazio e olha em direção à escadaria, procurando por sua figura de proteção. Ele chama por sua babá e o silêncio o faz entrar em pânico. Ele corre desesperadamente escada acima, com a respiração pesada e o coração batendo na garganta. Ao chegar na porta do quarto, o pequeno lobo trava diante da cena. Lá dentro, ele encontra sua babá diante do espelho. Ela está pálida e segura um pano completamente encharcado de sangue contra o ombro, tentando esconder a gravidade do ferimento. Desesperado, Tiung late e pula ao redor dela, perguntando o que aconteceu e como ela pôde se machucar daquele jeito. A expressão de dor no rosto da mulher é evidente, mas ao ver o pequeno mestre tão aflito, ela tenta disfarçar. Com a voz falha, ela inventa uma desculpa, dizendo que acabou encontrando um animal selvagem enquanto verificava o campo de treinamento para o dia seguinte. A babá tenta dar um sorriso reconfortante, dizendo para ele não se preocupar, pois estava acostumada a ferimentos muito piores quando era mais jovem e estava na ativa. No entanto, o close em sua mão, pressionando o corte profundo, mostra que a realidade dentro daquele clã sempre foi marcada pela violência, mesmo que tentassem esconder isso do pequeno Tiung. Enquanto as lembranças começam a emergir, Tiung tenta convencer a si mesmo de que não é nada, mas o cheiro metálico de sangue invade seus sentidos e traz à tona algo que estava enterrado. Seu coração dispara em um batimento pesado, e a imagem de seu passado como um jovem lobo surge, trêmulo e com o focinho manchado. Naquele momento de caos, a dúvida pairava. Teria sido realmente a facção rebelde a culpada por aquilo? Tiung admite uma verdade amarga. Naquela época, ele escolheu o caminho mais covarde. Vemos o pequeno lobo correndo desesperado, choramingando de medo. Em sua mente infantil, a única solução era buscar a proteção do pai, acreditando piamente que o patriarca do clã resolveria toda aquela situação terrível. Mas o trauma era profundo demais. Movido por um instinto primitivo de fugir da pior realidade possível, Tiung não apenas se afastou fisicamente da cena, ele trancou aquela dor no fundo de sua mente. Com um cadeado pesado selando suas lembranças, ele simplesmente apagou tudo da memória, tentando esquecer o que seus olhos de criança jamais deveriam ter visto. Naquele dia em que ele encontrou sua babá ferida, após muita insistência, sua babá finalmente cedeu e foi buscar ajuda médica. Sozinho, ele contou ao pai o que havia acontecido e recebeu a promessa de que alguém seria enviado para resolver a situação. Logo,
Um funcionário de confiança apareceu para registrar o ocorrido sob o olhar atento do pequeno Cheung em sua forma de lobo. O tempo passou e Cheung finalmente encontrou companhia. Ele havia feito amigos. No entanto, a chegada desses novos rostos trazia um peso maior do que uma simples amizade. Foi anunciado que, a partir daquele momento, aqueles membros do clã viveriam ali para treinar ao lado dele, todos competindo pelo posto de executor. Curioso e ainda em sua forma de filhote, Cheung se aproxima para farejá-los. Com um latido amigável, ele questiona se os dois são irmãos, já que sentia o mesmo cheiro vindo de ambos. O jovem de azul sorri abertamente e confirma, apresentando-se como Jishan e introduzindo seu irmão, Hieshan. Hieshan observa Cheung com um olhar sereno e pergunta, com um leve sorriso, se eles realmente se parecem tanto assim. Mas aquela proximidade inicial escondia uma realidade cruel. Eles tinham a mesma idade, mas o destino já havia decidido que seriam rivais. A inocência das apresentações logo é substituída pela dureza do treinamento, onde os jovens lobos são forçados a arrastar pesos pesados sob o frio castigante da neve, preparando-se para um futuro onde apenas o mais forte sobreviveria. Cheung relembra que, apesar da brutalidade, aquele treinamento intenso acabou criando um laço muito forte entre eles. Enquanto enfrentavam feras juntos, a união se tornava o único meio de sobrevivência. Mas, com o tempo, as dúvidas começaram a surgir no coração de Cheung. Ele se questionava se proteger a família realmente justificava o preço de se tornar um executor e ter que tirar a vida dos membros do seu próprio clã. Ele percebeu que não estava sozinho nesse sentimento. Seus companheiros compartilhavam da mesma angústia. Reunidos em segredo, eles decidiram tomar uma atitude drástica e selaram um pacto. Pressionando a pata sobre o papel para marcar o compromisso, eles juraram que nenhum deles faria o exame para se tornar um executor. Era uma promessa de lealdade mútua contra o destino sombrio que os esperava. Eles acreditavam que poderiam escapar daquele ciclo de violência. Mas então, a terceira noite de pesadelos chegou, trazendo consigo um destino que nenhum pacto seria capaz de evitar. Cheung se vê preso a um pesadelo do passado, uma lembrança que ele tentou enterrar por muito tempo. Ele está caído no chão, cercado por um rastro de tragédia, sentindo o corpo pesado e a mente completamente confusa. O choque toma conta dos seus sentidos, deixando ele sem conseguir se mexer, dominado pela sensação de impotência e desespero diante daquela situação. Lutando contra a fraqueza, Cheung tenta entender o que aconteceu. Ele vacila ao tentar se levantar, sentindo o peso de uma realidade que ele ainda não consegue processar. Ele começa a caminhar lentamente, e cada passo ecoa no silêncio perturbador do ambiente. Suas patas tocam o chão manchado, deixando um rastro que marca o caminho de sua dor. A tensão aumenta a cada movimento, enquanto ele avança pelo cenário desolador. De repente, um som surdo e pesado reverbera, como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Ao olhar para os lados, o horror se revela por completo. Cheung para, paralisado pelo choque e com os olhos arregalados. Diante dele, os corpos de sua antiga matilha estão espalhados sem vida. Ele está, mais uma vez, completamente sozinho no meio do caos. Cheung sente uma pressão insuportável, como se sua mente estivesse prestes a explodir, sob o peso de memórias que ele tentou enterrar. A dor física é apenas o reflexo de um trauma antigo que começa a emergir. Ele se recorda de um passado que parecia seguro. Ontem mesmo, o clima era de paz, e ele lanchava tranquilamente com aqueles que considerava seus iguais. Mas a calmaria foi despedaçada em um instante. Sem qualquer aviso, seus próprios amigos rosnaram e avançaram contra a babá, a pessoa que cuidava deles com carinho. O caos se instalou. Desesperado para evitar o pior, Cheung tentou intervir, usando as próprias presas para morder e conter os companheiros, tentando desesperadamente parar a violência que consumia o ambiente. Mas o esforço foi em vão. O cenário seguinte é de devastação. Jishan aparece caído, o corpo marcado pelo confronto e a respiração falha, enquanto treme de puro pavor e incompreensão. Com a voz embargada, ele questiona-te o motivo de tanta crueldade, querendo entender por que tudo aquilo estava acontecendo, afirmando que eles não agiram por vontade própria, estavam apenas seguindo as ordens do líder. Para aquela matilha, a obediência cega ao comando era mais forte do que qualquer laço de amizade ou gratidão. A expressão de choque tomou conta de Cheung, que não conseguia acreditar que aquelas ordens tinham vindo do próprio pai, a pessoa em quem ele mais confiava e acreditava. Ele fica abalado ao perceber que justamente quem ele via como apoio e exemplo era o responsável por aquilo. É uma memória de dor e sacrifício, revelando as cicatrizes que moldaram o clã e o instinto implacável que Cheung carrega até hoje. Um som seco e violento de mordida ecoa, tingido por um rastro de sangue que preenche a visão. Reshan observa a cena paralisado de pavor.
O suor frio escorre pelo seu rosto, enquanto ele mal consegue completar a frase, chamando Tiung de monstro. O choque é tão profundo que o ar parece faltar. O impacto de suas lembranças e do que aconteceu naquele dia é visceral. Tiung, em sua forma mais selvagem e com as orelhas de lobo expostas, é tomado por um mal-estar súbito. Ele se curva, sentindo o peso da própria natureza o esmagar enquanto o arrependimento físico o atinge com força. As lembranças começam a voltar como flashes dolorosos e nítidos. Tiung respira com dificuldade, sentindo o peito arfar enquanto tenta processar o retorno de sua consciência. Ele olha para as próprias mãos, agora manchadas com o rastro avermelhado do que acabou de fazer, e o horror em seu olhar é evidente. Ele finalmente se lembra de tudo. A verdade surge de forma cruel, confirmando seus piores medos. Seus olhos, antes intensos, agora carregam apenas o choque da realidade. A dor lateja em sua mente, enquanto ele admite para si mesmo, em um sussurro interno, que foi ele o autor daquela crueldade. O peso da culpa o envolve como uma sombra densa e distorcida, arrastando-o para a escuridão profunda de sua própria memória. A cena abre com um grito de desespero que ecoa no vazio, ainda naquela época. Em um flashback angustiante, a mente de Tiung é inundada por uma pergunta que não quer calar. Por que mentiram para ele? Vemos Tiung em um estado deplorável, preso a uma cama de hospital por fortes tiras de contenção. Ele se debate violentamente, o rosto transfigurado pela raiva e pelo sofrimento. Ele questiona o próprio pai, gritando sobre como foi deixado para atacar amigos e familiares, como se fosse uma besta selvagem, sem qualquer aviso ou explicação. O pai de Tiung observa a cena com uma frieza assustadora. Sem demonstrar um pingo de remorso ou carinho paternal, ele apenas diz que dará um tempo para o filho se recuperar, ordenando que ele retorne assim que conseguir se recompor. Tiung fica estático, o choque estampado em seus olhos. Ele mal consegue processar o que acabou de ouvir. Enquanto a porta se fecha com um estalo seco, a revelação final surge como um soco no estômago. Tudo aquilo, todo aquele sofrimento e a perda de controle foi planejado. Ele acaba de passar no exame de executor. O tempo salta para uma memória mais recente de sua vida adulta. Tiung caminha com passos pesados, mergulhado em pensamentos sombrios. Ele entende agora a sua natureza cruel. Ele não foi apenas treinado, ele foi criado desde o nascimento com um único propósito: ser a arma que mataria sua própria espécie. Enquanto caminha por um corredor onde outros se curvam em respeito e sussurram à sua passagem, ele se aproxima para deixar um buquê de rosas vermelhas, um contraste vívido com a frieza de sua alma. Para alguém que foi moldado pelo sangue e pela traição da própria família, ele se questiona: que diferença faz aceitar mais um serviço manchado de sangue? A tensão entre os irmãos é palpável. Nona encara o irmão com uma expressão carregada e séria, enquanto Tiung, mantendo um sorriso contido que mal disfarça a complexidade do momento, estende um grande buquê de rosas vermelhas. Ele a parabeniza por ter assumido a liderança do clã, mas o gesto parece carregar tanto respeito quanto uma ironia silenciosa. De volta ao presente, agora na cama com Jeon, Tiung finalmente recobra a consciência. A tensão que vinha crescendo entre os dois acaba explodindo em um momento de intensidade e entrega total. Movido por um impulso forte demais para controlar, ele crava os dentes no ombro de Jeon, deixando uma marca profunda que mistura dor com um desejo desesperado de posse. Ofegante e com o olhar perdido, Tiung parece em transe. O suor escorre por seu rosto enquanto ele tenta recuperar o fôlego, com o queixo ainda manchado pelo rastro daquela marcação agressiva. No silêncio pesado que vem depois, Jeon parece desacordado, com as orelhas à mostra, deixando clara sua parte mais vulnerável. As marcas no pescoço e nos ombros de Jeon mostram a intensidade de Tiung, como se fossem um mapa de carinho misturado com obsessão marcado na pele. Mesmo assim, para Tiung aquilo não parece amor, mas sim a prova de que ele perdeu o controle de novo e acabou machucando justamente quem ele mais ama. Mesmo ferido e enfaixado pela briga anterior com sua irmã, Tiung não consegue se afastar. Ele fica em choque com a cena. Tiung fica paralisado, tentando entender como um simples encontro em família acabou virando um confronto físico tão perigoso contra a pessoa que ele ama. A mente dele está em choque e a visão parece distorcida pela confusão. Ele não consegue reagir direito e só deixa escapar um som baixo, carregado de incerteza, sem conseguir compreender o que acabou de acontecer. Voltamos alguns dias no tempo, direto para o covil dos lobos. A situação está tensa e Jeon está sendo levado à força, pendurado no ombro de Yongbae, e ele não está nada feliz com isso. Ele grita desesperado, exigindo que o soltem e o coloquem no chão imediatamente. Com os olhos arregalados de pavor e suas orelhinhas de metamorfo já aparecendo, ele clama pelo seu Hyung.
Yongbei, no entanto, continua firme, ignorando os protestos enquanto Jeon se contorce freneticamente tentando escapar do aperto. É nesse momento de desespero que Jeon toma uma decisão drástica. Em um movimento rápido, ele ativa sua transformação. Com um salto ágil, ele escapa dos braços de Yongbei, e no ar, seu corpo encolhe até assumir a forma de bolotinha. Ele atinge o solo com um impacto seco, soltando um ganido agudo. A queda o deixa visivelmente tonto e vacilante, mas o pequeno não se deixa abater. Mesmo cambaleando, ele recupera o foco. Com o coração batendo forte e uma determinação que contrasta com sua aparência frágil, seu único pensamento é um só. Ele precisa encontrar Cheung agora mesmo. O desespero toma conta de Jeon. Em sua forma de pequeno filhote, ele começa a gritar pelo nome de Cheung, ao ver o lobo desfalecer nos braços dos seguranças. Ele implora para que Cheung acorde, latindo de forma angustiada, mas os homens tentam afastá-lo dali enquanto ele luta para se aproximar. Jeon não recua, ele rosna, mostra os dentes e ameaça morder qualquer um que ouse tocar nele, ou separá-lo de seu protetor. Os seguranças tentam explicar que não é seguro ficar perto do diretor Cheung naquele estado, mas o pequeno metamorfo está fora de si, prometendo arrancar a mão de quem se aproximar. Com um movimento firme e calmo, Yongbei consegue conter o pequeno Jeon em suas mãos. Ele pede que Jeon se acalme, tentando tranquilizar o animalzinho que treme de raiva e medo. Ele avisa que levará Jeon e Cheung imediatamente para o hospital. Ainda revoltado com a demora, Jeon late uma última vez, questionando por que não fizeram isso logo. O cenário muda para a atenção silenciosa do hospital. Diante da porta da sala de operação, a espera parece eterna. Jeon, agora em sua forma humana, permanece sentado ao lado de Yongbei com o olhar vago e os ombros caídos. A angústia de perder Cheung pesa em seu peito, e ele mal consegue desviar o pensamento do homem que se tornou seu porto seguro. Ele se lembra do momento em que entrou na sala do escritório e viu Cheung machucado tentando se explicar para que Jeon não entendesse tudo errado. Mesmo ferido, ele tentava deixar claro que a situação não era o que parecia e que havia um mal-entendido. Cheung observa o namorado e percebe algo doloroso. Mesmo Cheung estando todo machucado e vulnerável, a maior preocupação dele não era com os próprios ferimentos, mas sim com a forma como o metamorfo reagiria ao vê-lo naquele estado. De repente, um cheiro familiar atinge o olfato de Jeon, fazendo-o parar bruscamente com um sobressalto. Ele olha para Yongbei e, sem dar explicações, avisa que já volta. Ignorando os chamados atrás de si, Jeon dispara pelo corredor em uma corrida desesperada. Ele tem um alvo em mente e o ódio transborda quando finalmente avista Yang Haechan. Ele grita o nome do traidor a plenos pulmões, chamando sua atenção. Haechan mal tem tempo de reagir. Sem hesitar, Jeon avança com tudo. Suas orelhas de metamorfo surgem conforme a fúria assume o controle, e ele desfere um soco devastador que joga Haechan violentamente contra o chão. Jeon não para o ataque. Ele parte para cima, prensando o oponente e exigindo saber quem ele pensa que é para tentar tirar a vida de Cheung. Entre um golpe e outro, ele questiona o que o lobo poderia ter feito de tão errado para merecer aquilo. Sangrando e tentando se defender, Haechan grita de volta, dizendo que Jeon não sabe nem da metade da história e que não faz ideia do que Cheung fez com o irmão dele no passado. Mas Jeon não quer ouvir desculpas. Ele acerta outro golpe certeiro, deixando claro que não dá a mínima para as motivações de Haechan. Para ele, Cheung jamais agiria com violência sem ter um motivo muito justo. Segurando Haechan pelo colarinho com força, Jeon explode em fúria, mandando-o parar de distorcer os fatos para se fazer de vítima, pois o mundo não gira em torno do irmão dele. Com o olhar carregado de tristeza e convicção, Jeon finaliza dizendo que Haechan não faz ideia de quão mole e bondoso o coração de Cheung realmente é. Com os olhos transbordando fúria e as orelhas em riste, Jeon confronta aquele que feriu seu amado. Ele rosna uma promessa sombria. Se Cheung for machucado novamente, ele fará o culpado se arrepender pelo resto da vida. A tensão é interrompida pelo doutor, que intervém com autoridade, ameaçando expulsar quem continuar causando confusão no hospital. Encurralado e sem saída, Jeon murmura um pedido de desculpas para a equipe do hospital. Com um olhar carregado de determinação, o garoto deixa claro para todos os presentes: Cheung não precisa de mais ninguém. De agora em diante, ele é a única família que o lobo possui. No corredor, Nuna e um segurança dela observam a cena em silêncio, surpresos com a força daquele que parecia tão frágil. Na ala médica, o doutor traz notícias agridoces. Embora os ferimentos físicos não tenham sido profundos, a instabilidade dos feromônios de Cheung é preocupante. É um milagre que ele ainda consiga manter sua forma humana. O médico revela que o único motivo para Cheung não ter entrado em choque foi a presença constante de Jeon ao seu lado durante toda a cirurgia. Jeon sente um alívio imediato, mas a preocupação volta logo em seguida.
o risco de um colapso ainda existe, e no estado atual, o uso de supressores é perigoso demais. Determinado a ajudar, Jeon questiona o que pode ser feito para estabilizá-lo. Quando o doutor o encara com dúvida, o jovem metamorfo propõe o método mais eficaz. Embora o deixe completamente envergonhado, ele sugere uma conexão íntima para regular os feromônios de seu parceiro, através do contato físico e do calor. Yongbae intervém imediatamente preocupado com a segurança de Jeon. Ele sabe que a sugestão é eficiente, mas teme que Cheong, em seu estado irracional e instintivo, acabe machucando o parceiro sem querer. No entanto, Jeon não demonstra um pingo de medo. Com um sorriso doce e cheio de confiança, ele tranquiliza Yongbae enquanto caminha em direção ao quarto. Antes de fechar a porta para iniciar o processo de cura através do afeto, ele deixa uma última certeza. Cheong jamais o machucaria. No silêncio do quarto de hospital, Jeon observa Cheong, que repousa imóvel após o ferimento grave. Ele se pergunta se o amado está apenas dormindo ou se o efeito dos sedativos ainda é muito forte. Jeon se aproxima e sobe na cama com cuidado, ficando sobre o corpo de Cheong. O clima muda rapidamente quando Jeon decide tomar a iniciativa. Ele quer sentir o calor do parceiro e começa a remover as roupas dele, mas é pego de surpresa pela reação física imediata de Cheong, que mesmo sedado parece responder instintivamente à sua presença. Jeon fica chocado por um segundo, mas logo a preocupação para ajudar o namorado fala mais alto. Enquanto o contato entre os dois aumenta, Cheong começa a despertar. Jeon percebe o movimento e, preocupado com o estado de saúde dele, pergunta se ele está bem e se o reconhece. A vulnerabilidade nos olhos de Jeon é nítida, mas a reação de Cheong é puramente instintiva. Cheong envolve Jeon em um abraço possessivo e forte, enterrando o rosto em seu pescoço. Ele murmura sobre o cheiro delicioso que Jeon exala, deixando o outro confuso e arrepiado. A dor do ferimento parece ter sido esquecida, substituída por uma obsessão ardente. Cheong aperta Jeon contra si com força, ignorando qualquer protesto ou pedido de espera. O toque entre eles se torna mais intenso e rítmico, uma busca desesperada por conexão e calor. Cheong olha para Jeon com uma intensidade predatória, lambendo os lábios enquanto o desejo transborda. Com um tom de voz carregado de promessa e fome, ele declara que vai devorar Jeon por inteiro. As palavras pegam Jeon de surpresa, deixando ele confuso enquanto tenta entender o que aquilo realmente queria dizer. Ele começa a pensar nos possíveis sentidos por trás daquilo, tentando entender se aquilo é uma ameaça ou um convite. Cheong ignora as próprias dores e se aproxima, deixando seus instintos de lobo virem à tona. Ele começa com um beijo profundo no pescoço de Jeon, que solta um arquejo de surpresa ao sentir o calor e a pressão dos lábios do outro. A atmosfera muda completamente. Não se trata mais de cuidado médico, mas de uma necessidade mútua e avassaladora que consome os dois. Dizendo que vai ajudá-lo, Jeon sugere que ele mesmo tome as atitudes, mas Cheong perde a paciência com as roupas e, com um movimento brusco, rasga a camisa de Jeon, eliminando qualquer barreira entre eles. Jeon se contrai, os dedos dos pés se curvando contra os lençóis, enquanto sente o toque de Cheong percorrer sua pele, despertando sensações intensas que o fazem perder o fôlego. Ofegante e com o rosto corado, Jeon tenta manter o foco, chamando o nome de Cheong em meio a suspiros pesados. Ele lembra que sua intenção era cuidar do lobo ferido, mas agora se vê completamente dominado pelo desejo dele. Cheong envolve a mão de Jeon, saboreando o momento com uma obsessão evidente, enquanto seus olhos brilham com uma fome que vai muito além do físico. Cheong se inclina para um beijo final e profundo, selando o compromisso silencioso entre o predador e aquele que decidiu ficar ao seu lado, transformando o leito de hospital em um refúgio de paixão e entrega. Depois de alguns minutos, o sangue começa a escorrer pelo nariz de Cheong, manchando as bandagens em seu pescoço e pingando sem parar. Jeon olha para cima, assustado ao sentir os respingos caindo em sua pele, ficando em choque com o que está vendo. Tomado pela preocupação, Jeon tenta avisar enquanto o segura, percebendo que o nariz dele está sangrando. Mesmo assim, Cheong parece não sentir dor nenhuma. Ele solta um gemido baixo e abafado, enquanto o corpo treme de forma intensa, dominado pela tensão forte de seus feromônios, que parece demais para controlar. Ainda ofegante e com o rosto muito corado, Jeon percebe o quanto Cheong tinha se deixado levar pela sensação. Com a voz falha, ele entende que o outro se entregou completamente ao momento. Em um sussurro desesperado, chama por ele várias vezes, tentando trazê-lo de volta daquele estado estranho. O que ele encontra, porém, é o instinto lupino tomando conta. Cheong solta um rosnado baixo e ameaçador que vibra no peito e o encara com olhos intensos e selvagens.
Mesmo assim, ao chamá-lo pelo apelido carinhoso de Bolotinha, Jeon percebe um sinal de que ele estava começando a voltar à consciência, o que o deixa surpreso e atento a qualquer mudança. Sobre a maca, Geon e Chiung se entregam a um momento de profunda intimidade, onde as dores das feridas recentes parecem desaparecer diante da conexão que compartilham. Jeon sente o toque sutil das orelhas de Chiung contra seu rosto, e entre carícias suaves, deixa escapar um riso baixo, comentando que aquilo faz cócegas. Com o rosto intensamente corado e o olhar marejado pela emoção, Jeon tenta recuperar o fôlego. Ele olha profundamente para Chiung, que o observa com uma expressão de surpresa e atenção, ignorando o cansaço ou os vestígios do confronto anterior. Jeon solta uma risada curta, quase incrédula com a intensidade do que está sentindo. Ele toma coragem e, com a voz carregada de sinceridade, declara: "Eu te amo." Para que não reste nenhuma dúvida, ele repete a confissão, pronunciando o nome completo de Yoon Chiung, com toda a devoção que guardava no peito. Em resposta, os dois se entrelaçam em um abraço apertado e protetor. Jeon esconde o rosto no pescoço de Chiung, selando naquele contato físico a promessa de que, apesar de todo o perigo que o clã dos lobos representa, eles agora enfrentariam tudo juntos. Entre rangidos e uma escuridão profunda, a mente de Chiung começa a despertar em um lugar desconhecido. Ele se questiona onde está, e o pensamento de ser uma sala de isolamento o invade. Sua primeira preocupação é imediata. Se for esse o caso, o seu Bolotinha não poderá entrar. O medo de que Jeon se machuque o aflige, e um cansaço profundo sobre sua vida atual transparece em seus pensamentos. Ele não quer mais continuar seguindo aquele caminho de dor. O clima fica carregado de intimidade e sensações fortes. Chiung, que antes parecia confundir realidade com ilusão por causa dos feromônios, finalmente volta à consciência. Com as orelhas à mostra, ele se aconchega no peito de Jeon e sussurra o apelido carinhoso de Bolotinha, mostrando um momento de ternura entre os dois. Mas essa suavidade dura pouco. Um instinto profundo e difícil de controlar toma conta dele outra vez. De repente, Chiung morde o ombro de Jeon com força, quebrando o clima delicado e deixando tudo intenso e assustador de novo. Chiung desperta em um sobressalto, com os olhos arregalados e o coração disparado. Ele está ofegante, sentindo o gosto metálico em sua boca. Jeon continua ali, em um estado de torpor e vulnerabilidade, soltando apenas um murmúrio confuso. Chiung o chama, tentando entender a realidade daquela situação. O calor do momento é intenso e o suor escorre enquanto a ficha de Chiung começa a cair. Jeon, com a voz trêmula e o olhar perdido, nota o sangue que agora mancha os dois. Chiung está em choque, sem entender como as coisas chegaram a esse ponto ou o que aquela reação significa. Ele observa Jeon, que está completamente ruborizado, com lágrimas nos olhos e marcas de sangue pelo pescoço, entregue a uma exaustão que Chiung ainda tentava entender. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.